O senhor comandante me crê um adivinho como os que consultava, pois eu não sou leitor de pensamentos, sou simplesmente leitor de fisionomias e dedutor de consequências. O comandante, como homem sincero, lançou uma gargalhada e disse: francamente, acertou. Donnie continuou: alguém deseja que lhe diga o que pensou de mim? Ninguém respondeu. Em seguida, exclamou: com toda franqueza lhe digo, senhorita, a você que está sentada na segunda cadeira da mesa, embora, para zombar-se de mim, encanta-me e quisera que continuasse rindo, porém em voz alta, para que todos lhe ouçam. A jovem ficou olhando fixamente para Donnie como que fascinada pelo seu olhar e, logo, estalou-se em gargalhadas. Ha, 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 ha. No princípio, quase todos riram por contágio, mas depois se assustaram, pois ela continuava rindo e o tempo continuava passando entre ha, 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 ha. Passaram-se 2 minutos. Aquele riso causou uma onda de desgosto e medo entre os assistentes. Soad tocou o braço de seu amigo e lhe dirigiu um olhar de súplica. Este sorriu e disse: bem, estamos satisfeitos. Basta de rir-se. Muito obrigado. E ela calou-se bruscamente e reinou um silêncio fastidioso, em que não se ouvia mais do que o som dos pratos e o ruído dos talheres. Donnie começou a sentir-se descontente de si mesmo, como quem se arrependeu de uma má ação. Depois de pensar um momento, falou: senhores, eu lhes devo uma explicação. Não devem crer que sou um adivinho. Sou um simples observador. Quantas vezes o homem desejou obter alguma maneira de impressionar favoravelmente a outros para inculcar-lhes suas ideias? Pois existem muitas maneiras, que cada um prove isto. Concentre-se firmemente em uma pessoa que esteja sentada no mesmo aposento sem que ela o perceba e verá que, gradualmente, ela vai se inquietando e por fim voltará a vista para o observador. Isto é algo muito simples, no entanto é uma demonstração positiva de que os pensamentos geram uma energia que pode ser captada por outra mente. Vejam os senhores que isto nada tem de milagre e nem de sobrenatural. Todos podemos, com um pouco de sacrifício e de trabalho, chegar a projetar e a captar o pensamento. Que maravilhoso é isto, disse uma dama, e não contradiz a razão. Donnie continuou: isto tem sido um segredo durante muito tempo. Foi ensinado privadamente como o hipnotismo, a sugestão, o magnetismo e demais ramos da ciência oculta. Quem estuda esta ciência torna-se um observador. Há uns que conhecem o homem pela sua fisionomia e descobrem seu caráter. Basta olhar o dedo polegar para descobrir o homem. A quirosofia, a quirologia, a astrologia são ciências sagradas cujo objetivo é conhecer o caráter do homem para ajudar-lhe na vida. A grafologia é outro ramo da ciência secreta que manifesta até os pensamentos mais íntimos do ser. O que é grafologia? Perguntou uma dama. Grafologia é a ciência que descreve e estuda o homem através de sua caligrafia, de maneira que, estudando um pouco cada ramo desta ciência, chega-se a conhecer as pessoas a fundo, desenvolvem as faculdades internas e, com o tempo, pode-se produzir certos trabalhos ou fenômenos que a ciência normal denomina de ilusões e o vulgo as aceita como milagres. E não há milagres verdadeiros, então? Perguntou o comandante do navio. Senhor comandante, para mim os milagres são efeitos naturais de causas excepcionais. Um seu compatriota chamado Eliphas Levi disse em sua magna obra intitulada
drama e ritual de alta magia o seguinte: a ação imediata da vontade humana sobre os corpos, ou pelo menos essa ação exercida sem meio visível, constitui um milagre na ordem física. A influência exercida sobre as vontades repentinamente e lentamente é capaz de mudar pensamentos, dominar as vontades e paralisar as paixões. Constitui essa influência, enfim, um milagre na ordem moral. A mente humana atribui a Deus milagres absurdos, tidos como efeitos sem causa e como ficções repentinas da imaginação divina. E não se pensa que, se Deus pudesse conceber um milagre absurdo, romperia sua lei de harmonia universal e lançaria o universo no caos, e nem ele, nem o mundo existiriam um instante depois. Deus está em ação por suas obras, opera no céu pelos seus anjos e na terra pelos homens. Os anjos podem atuar em tudo o que seja possível a Deus, e os homens também dispõem da onipotência divina. A humanidade tem um ciclo de concepções e é a humanidade quem cria a Deus. Os homens pensam que Deus os fez à sua imagem e semelhança, e, no entanto, eles são que o fazem à sua. O poder do homem abarca toda a natureza corporal e visível sobre a terra, e se não rege os astros e as estrelas, pode ao menos calcular o movimento, medir a distância, identificar sua vontade e influência. Pode também modificar a atmosfera, agir até certo ponto sobre as estações do ano, curar e adoecer a seus semelhantes, conservar a vida e dar a morte. E ainda pode, em certos casos, ressuscitar os mortos. Uma das damas perguntou em tom de picardia: "E o senhor já ressuscitou a algum morto?" E a senhora acreditar-me-ia se lhe digo que sim? Não creio. Por que perguntar então? Sem embargo, lhe digo que a morte não existe, e eu não tomaria o desgosto de devolver uma roupa velha e suja ao ser que abandonou. Porém, se não crê, eu posso materializar o seu falecido marido para que venha lhe dar um beijo. Não, não! Gritaram alguns. Nada temos que ver com os mortos. A senhora estava lívida de medo e até por sugestão sentia que alguém lhe dava um beijo na boca e gritou inconscientemente como se estivesse falando a um ser imaginário: "Deixa-me em paz!" Ao ouvi-la gritar assim, muitos tiveram temor e outros ficaram atônitos. Reinou novamente o silêncio. O comandante tomou a palavra e perguntou seriamente: "Pode o senhor dizer-me como pôde reunir tantos conhecimentos, sendo assim tão jovem? Pois tudo quanto disse é tão raro e racional, porém não é o que se ensina nos colégios." Doni pensou por um momento e respondeu em seguida: "Caro comandante, antes de tudo, devo dizer-lhe que não sou tão jovem como o senhor o crê. Já vivi muito, pelo menos é o que eu sinto. Porém, já é tarde, e eu tenho muito ainda que fazer. Continuaremos em outra ocasião." Tomou seu copo e exclamou: "À saúde de minha ex-enferma e à de todos." E depois de beber o conteúdo, inclinou-se e saiu do refeitório. O relógio marcava meia-noite.